Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa 8ª aula de filosofia com a turma do 5º ano. E hoje nós revisaremos alguns dos conteúdos que serão cobrados na nossa avaliação bimestral da 2ª etapa. Os conteúdos são o capítulo 2, o que é liberdade, das páginas 296 a 298, e o capítulo 3, liberdade e responsabilidade, páginas 302 a 305. Página 297, vamos refletir um pouco sobre liberdade. Bom, em primeiro lugar, gente, nós vamos considerar a definição do dicionário, tá bom? Do dicionário Aurélio, do que é liberdade, definição. Então, vamos lá. Liberdade, substantivo feminino. Nós podemos perceber aqui que nós temos 4 números, não é isso? Ou seja, 4 definições citadas na palavra liberdade. Primeira definição. Faculdade de cada um se decidir ou agir segundo a vontade própria ou determinação. Ou seja, é o direito que nós temos, não é isso? De agir fazendo o que a gente quer, decidir, ter as nossas decisões, fazer o que a gente tem vontade de fazer. 2. Poder de exercer a liberdade dentro dos limites impostos por normas definidas. Ou seja, ao mesmo tempo a liberdade é o quê? É o poder que eu tenho de exercer. Mas existem algumas normas que vão limitar a minha liberdade. 3. Estado ou condição de homem livre. Ou seja, a liberdade é o que? É uma condição de uma pessoa que está livre, ela não está presa. 4. Confiança, intimidade, que às vezes é abusiva. É aquela liberdade que você tem de falar com aquela pessoa. Ah, eu vou falar isso com tal pessoa porque eu tenho liberdade para isso, né? Então vamos lá. Nós podemos perceber que, de acordo conforme o dicionário, ela pode assumir vários significados. E que esses significados eles não estão presos somente ao dicionário, não. Se nós formos analisar a liberdade, ela também vai ter definições diferentes conforme o período, conforme a corrente que ela está sendo analisada. Por exemplo, a filosofia ela traz um conceito de liberdade diferente do dicionário. Então a gente pode perceber que a palavra liberdade ela tem várias definições. Vamos para o conceito de liberdade segundo a filosofia. É o conjunto de direitos de cada indivíduo, seja ele considerado isoladamente ou em um grupo, perante o governo do país em que reside. É o poder que qualquer cidadão tem de exercer a sua vontade dentro dos limites da lei. A gente pode perceber aqui que a liberdade, conforme a filosofia, ela tem um conceito diferente. Por quê? Primeiramente, ela já vem falando que é um direito, ou seja, temos direito à liberdade, né? Segundo, ela fala o quê? Que isso vai também depender do país que você mora. A gente já viu que a liberdade, ela vai diferente em alguns países, ela é diferente. No Irã tem uma certa liberdade, na Coreia do Norte outra, no Brasil outra. Então isso também vai depender do governo. E ela também fala que é o poder que você tem, ou seja, além de tudo, do direito, ela é um poder que você tem. Por que um poder? Porque às vezes um voto, por exemplo, pode mudar a situação de um país. Então é um poder também que você tem, ou seja, como cidadão, não é isso? Mas que todas as suas vontades, elas estão limitadas conforme a lei do seu país. A gente pode perceber aqui que o conceito de liberdade, segundo a filosofia, ele é um pouco diferente do conceito que foi exposto pelo dicionário. Uma coisa muito importante que nós temos que fazer o tempo inteiro, gente, é pensar sobre a liberdade. Pensar nas definições, pensar sobre um ponto de vista, questionar e imaginar, será que eu sou livre? A liberdade ela é legal, mas a liberdade é legal por quê? Ela é boa, mas qual é o contraponto? O que tem de ruim? Nós somos totalmente livres se tudo fosse totalmente, se não existissem as leis para limitar essa liberdade, como que seria? Será que a liberdade ela sofre influência de alguma coisa ou não? Ela não sofre influência de nada? Bom, gente, essas dúvidas, elas colocam conceitos bem diferentes de liberdade. Cada vez que você vai analisar a liberdade, pegando um conceito desse, um ponto de vista desse, você analisa de maneira diferente. E muitas vezes a gente vai mudando de opinião conforme esses conceitos vão aparecendo.
Mas existe algo que vai realmente limitar, interferir na nossa liberdade, que é o determinismo. O determinismo fala o seguinte: tudo que acontece no mundo deve ter uma causa, tá? E isso é um pouco diferente da liberdade, ou seja, as coisas acontecem por algum motivo, né? Isso é diferente, completamente diferente do conceito de liberdade, né? Porque a liberdade, ela fala o seguinte: eu posso ou não fazer algo. Mas aqui o determinismo, ele fala que você fez ou não fez e que existe uma causa para isso, tá bom? Você não fez ou não fez porque por simplesmente o ato, eu decidi não fazer porque eu não quero fazer. Não, existe uma causa para isso. Eu decidi que eu vou fazer. Existe uma causa para isso. E é isso que nós vamos analisar. Quais são os fatores determinantes que vão realmente interferir na nossa liberdade. Então vamos lá, existem alguns fatores, né, que vão influenciar e interferir na nossa liberdade. Nós vamos estudar aqui alguns desses fatores. O primeiro fator, gente, está relacionado à genética. A genética tem a ver com a nossa herança familiar. Cor dos olhos, você tem a cor dos olhos do seu pai, porque o seu cabelo é igual ao cabelo da sua mãe, tá bom? Então isso o quê? São os nossos fatores genéticos. Tá bom? E será que esses fatores genéticos, eles também vão influenciar na nossa liberdade? Vamos analisar algumas heranças genéticas. Existem algumas doenças, por exemplo, que elas são doenças que nós herdamos dos nossos familiares. Hipertensão, diabetes, lógico que nem sempre. Existem muitas vezes a gente adquire essas doenças conforme a vida que nós vamos levando. Mas em alguns casos nós temos fatores genéticos, né? Existem crianças, por exemplo, que têm diabetes, que têm colesterol alto e geralmente é por fator genético. Isso vai fazer com que ela vai limitar a sua liberdade. Por exemplo, eu quero comer doce todos os dias. Tenho liberdade para fazer isso? Tenho. Posso pegar o doce e colocar na minha boca todo dia. Posso fazer isso? Não. Por quê? Porque eu tenho diabetes. Eu herdei essa doença da minha família. Então isso vai limitar a sua liberdade. Outro fator. Eu tenho um problema de saúde e por isso eu não posso sair sozinho. Esse problema de saúde é genético, herdei dos meus familiares. Limitou sua liberdade? Limitou, porque você não pode sair sozinho. Então, a genética é um dos fatores que vão influenciar na nossa liberdade. Próximo fator está relacionado com o meio. Muitas vezes o fator geográfico também vai influenciar a nossa liberdade. Por quê? Por causa da cultura, história, enfim, tudo isso ele vai influenciar nas nossas escolhas. Exemplo, existem certas coisas que são comuns em determinadas regiões, mas em outras regiões não são comuns, e isso vai influenciar na sua escolha. Ou seja, ela vai realmente pesar na hora que você vai fazer uma escolha. Eu quero fazer isso. Mas aqui na minha cidade isso não é comum. Então eu não vou fazer. Então a sua liberdade, ela acabou de ser o quê? Limitada por conta do meio. Outra questão é a questão, por exemplo, de certas regras. Eu moro aqui no Brasil, eu uso a roupa que eu quiser. Eu moro no Irã, posso usar a roupa que eu quero? Não. Não é isso? Por quê? Porque lá existem leis determinando que tipo de roupa você pode usar. Então a gente pode perceber que o meio, ele também influencia na nossa liberdade. O bairro que a gente mora também. Eu quero brincar na rua até tarde, mas o bairro que eu moro é um bairro violento, então eu não posso. Então o meio, ele também interfere na nossa liberdade. Outro fator é o momento da vida. Por exemplo, com a idade de vocês têm muita liberdade? Não. Por quê? Primeiramente, você não vai poder sair sozinho na hora que você quer. Já a tia Elânia pode sair sozinha por conta da idade dela. Então, o momento da nossa vida também influencia na nossa liberdade. Quando a gente é adulto, mora na nossa própria casa, nós temos mais liberdade. Quando nós somos crianças, nós temos menos. Isso é normal. Por quê? Porque nós ainda somos dependentes dos nossos pais. Então, o momento da nossa vida também vai influenciar na nossa liberdade. E não só com relação ao momento da nossa idade, por exemplo. O momento em que a sociedade vive também influencia. Por exemplo, atualmente as mulheres têm mais direitos, né? Fazem mais coisas que não faziam antigamente. Podem trabalhar,
tem o direito de ir e vir. Antigamente, as mulheres só tinham que trabalhar em casa, cuidar da casa, da família, não podiam trabalhar fora. Então, o momento também da sociedade vai interferir na nossa liberdade. E o que influencia a liberdade de vocês? Se vocês fossem analisar o momento agora, a idade de vocês, a vida de vocês, pensem no que é que está influenciando, quais desses fatores influenciam na vida de vocês. Genético, meio, o momento, tá? Pensem quais desses fatores ou qual deles vai influenciar diretamente a liberdade de vocês. Bom, agora a gente vai refletir um pouco mais, né, sobre a questão da liberdade. A gente já pensou muito sobre a liberdade e como cada ser humano sonha em ser livre. E isso faz parte da vida de qualquer pessoa. Mas será que nós não podemos fazer escolhas livres? Será que sempre que a gente faz uma escolha, a gente está sendo influenciado por alguma coisa, uma influência social, momento da vida, ou porque nós fomos criados com determinadas culturas? Bom, a gente pode perceber que existem vários pontos, né, que podem estar influenciando na liberdade de uma pessoa. E isso que é interessante dentro da filosofia, discutirmos cada um desses assuntos para que a gente possa encontrar o quê? Posições moderadas. Agora vamos falar um pouquinho do Jean-Paul Sartre, e depois a gente vai entender o que o Jean-Paul Sartre tem a ver com liberdade. O Jean-Paul Sartre ele foi um filósofo e um crítico francês. Ele nasceu em 21 de junho de 1905 e foi considerado um dos maiores pensadores do século XX e foi o representante da filosofia existencialista. E a filosofia existencialista ela estava pautada na liberdade do ser humano. Então, atualmente é impossível falar de liberdade e não falar do Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre ele se graduou em 1928, trabalhou como professor e com isso, né, como ele se dedicou à profissão de ser professor, ele começou a aprofundar os conhecimentos dele na filosofia existencialista e com isso ele acabou criando a própria teoria dele dentro dessa filosofia. Em 1945, o Jean-Paul Sartre ele fundou a revista Os Tempos Modernos, com o Merleau-Ponty, o Raymond Aron e a Simone de Beauvoir, que foi a sua companheira durante toda a vida. Em 1964, Jean-Paul Sartre ele ganhou o Prêmio Nobel da Literatura, mas ele não aceitou, ele recusou. Por quê? Como ele estudava filosofia existencialista e essa filosofia ela era livre de amarras, ou seja, ela não acreditava nas coisas que eram expostas pelo governo, essas coisas contempladas. Então, por ser livre dessas amarras, se o Jean-Paul Sartre recebesse esse Prêmio Nobel da Literatura, ele estaria indo contra tudo que a filosofia existencialista pregava. Por isso, ele preferiu rejeitar esse prêmio. O Jean-Paul Sartre também foi um defensor da liberdade irrestrita, ou seja, ele acreditava que a liberdade era o que movia o ser humano. Para ele, nós somos seres feitos de escolhas. Nós continuamos escolhendo a nossa vida inteira. Durante todo o processo da nossa vida, a gente faz escolhas. Até o fato de você resolver não se manifestar sobre algo, você escolheu não se manifestar. E por mais que esses eventos afetem as nossas escolhas, a gente continua escolhendo. Pode ter vários fatores externos influenciando a nossa vida e mesmo assim nós continuamos escolhendo. Ele faleceu na sua cidade natal, né, em 15 de abril de 1980, com 75 anos. Bom, agora que a gente já conheceu do Sartre, nós vamos conhecer uma das frases bem clássicas dele. O que o Sartre dizia? Bom, nós somos livres para escolhermos absolutamente tudo que nós quisermos, mas nós somos inteiramente responsáveis por essas escolhas. Ou seja, se você fizer, você pode fazer o que der na sua telha. Deu vontade de fazer isso aqui, eu vou fazer. Mas as consequências dos seus atos, você também será responsável por elas. Então, tudo que você for fazer, analise as consequências. Porque você é responsável pelos atos
e pelas consequências dos seus atos. Por exemplo, quer colocar o dedo no fogão quente? Ok, pode colocar, você é livre para fazer isso. Mas vai aguentar a dor de se queimar? É isso que você tem que analisar. Quer usar a água do planeta do jeito que você quiser, deixar a torneira aberta, tomar banho com o chuveiro ligado o tempo inteiro, né? Não desligar, não economizar? Tudo bem. Está preparado para enfrentar período de seca? Ficar sem água? Tem que analisar tudo. Então, assim, é uma teoria muito dura, mas é uma teoria bem verdadeira. Ou seja, tudo que acontece, tudo que você faz, as consequências dos seus atos são responsabilidades suas. Então vamos lá, é isso que ele fala, afinal você é livre, não é isso? Exemplo, não quis estudar para a prova, não vou estudar, estou cansado, não estou com vontade, está preparado para tirar nota baixa, para ouvir a bronca dos seus pais, para ficar de castigo, e aí? Ou seja, a teoria do Sartre ela é dura, mas ela é muito realista, tudo que você fizer tem consequência. E você é responsável pelas consequências dos seus atos. Essa teoria do Jean-Paul Sartre a gente pode analisar em tudo que está acontecendo com a gente, tá bom? Então, assim, no nosso livro ele dividiu em alguns pontos para a gente poder analisar a teoria do Sartre em determinados tópicos. É isso que a gente vai fazer agora. Sartre e a preservação da natureza. O que a teoria do Sartre pode ensinar sobre a preservação da natureza? É muito simples. Se nós não cuidarmos, não preservarmos a natureza, seremos responsáveis pela destruição. O planeta ele é a nossa casa. Nós temos que cuidar dele. A partir do momento que nós estamos destruindo a vegetação, acabando com a água, gastando, poluindo os rios, nós enfrentaremos isso mais na frente. Por quê? Porque todo ato tem uma consequência e nós seremos responsáveis pelos nossos atos e pelas nossas consequências. Sartre e o consumo exagerado. Bom, nós somos pessoas que atualmente consumimos demais, né? Nós sabemos que seriam necessários hoje 1,75 planeta Terra, ou seja, quase 2 planetas, para que pudesse suprir tudo que a gente consome. Quanto mais nós consumimos, temos que entender uma coisa. Quanto mais nós consumimos, mais nós iremos retirar matéria-prima do planeta e mais lixo produziremos. Ou seja, eu consumo demais, então eu vou diminuir a quantidade de matéria-prima, porque eu estou gastando demais, e aumentar a quantidade de lixo. Então, o meu consumo exagerado ele vai trazer consequências drásticas para o nosso planeta. Dizem os cientistas que futuramente não haverá comida e nem água para todo mundo, porque nós estamos consumindo demais e o planeta não consegue se recuperar e nem produzir a tempo tudo que nós estamos consumindo. Então, nosso consumo exagerado pode levar a uma escassez no futuro. Sartre e a minha escola. Vamos lá. Ah, Tilane, eu não quero estudar, não quero fazer a tarefa hoje, estou cansado, quero ficar de férias, não quero fazer isso. Tudo bem. Você é livre para fazer essa escolha, mas será responsável pelas suas notas baixas e não só pelas notas baixas, gente. Acho que também pela defasagem de conteúdo. Às vezes, quando você deixa de aprender um conteúdo, isso é pior do que a nota baixa. Por quê? Porque isso vai gerar um problema lá na frente. Ah, tia Lani, hoje eu não quero prestar atenção na aula, não vou aprender esse conteúdo de língua portuguesa. Tudo bem, mas lá na frente, quando chegar um outro conteúdo e aquele for a base, você não irá aprender 2. Mais na frente, você não irá aprender 3. Então, gente, você tem esse problema, essa defasagem de conteúdo, e lá na frente isso vai pesar bastante. Então, você é livre para realmente escolher se quer ou não estudar, mas será responsável pelas suas escolhas. E com relação à nossa própria vida? Também, né? Muitas vezes, quando a gente resolve, por exemplo, fazer certas escolhas, nós somos responsáveis pelas consequências. Por exemplo, sua mãe te determinou que você tem algumas obrigações para fazer em casa. Lavar a louça, secar a louça, colocar o lixo para fora. Você não fez. O que a sua mãe te der as consequências, você também será responsável. Sua mãe pode colocar você de castigo, né? Limitar algumas coisas. Então, assim, tudo que a gente faz na nossa vida também tem consequência. Nossas escolhas também terão consequências. E nós seremos responsáveis por elas.
Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo, tá? E gostado da nossa revisão. Continue estudando e se dedicando. Espero que vocês façam boas provas. Bom, grande abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal!